Tem alguma coisa que a Bíblia não diz, mas sempre são falados nos púlpitos? Essa pergunta é uma pergunta bem... Sim, meu amigo Daniel, sempre teremos pessoas falando de coisas da Bíblia ou que acham que estão relacionadas à Bíblia, mas que na verdade não estão na Bíblia. Por exemplo, Lucas 19, quando fala a história de Zaqueu. Todo mundo fala que Zaqueu era ladrão. Só que no texto bíblico, quando ele sobe a uma árvore, porque ele era de pequena estatura, para ver Jesus, Jesus chega num determinado local e olha para ele e diz: desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. A galera que está ali, que perseguia Jesus, logo fica apavorada, né? Ué, se soubesse quem ele era, você é pecador, porque ele faz parte dos publicanos. E eu acho até interessante a gente fazer esse anúncio aqui, ó. Anthony Saldarini, Fariseus, Escribas e Saduceus na Sociedade Palestinense, da editora Paulinas. Esse livrinho aqui me ajudou muito, porque assim como os fariseus, os escribas e saduceus, aqueles que são considerados publicanos, eles são também chamados de partidos políticos daquela época. E aí os publicanos era aquela galera que tinha parte, né, com os hebreus, mas que fazia o trabalho sujo para Roma. Ou seja, eu como hebreu vou cobrar o imposto romano de Daniel. E aí chegava lá, a Bíblia diz que ele era chefe dos publicanos. Isso a Bíblia diz, muito bem claro. Só que, o que aconteceu com os publicanos? Os publicanos, eles foram incorporando a questão de serem ladrões. Cobraram um imposto muito alto. Eu tinha a oportunidade de cobrar R$5.000 de imposto anual para o Daniel. Só que eu cobrava 20 mil. Eu declarava os 5 mil lá na repartição que eu estava lotado e embolsava no meu bolso os outros 15 e declarava: o Daniel pagou os 5 mil de dívida. 5 mil denários, 5 mil, não sei, os 5 mil lá. E aí o que acontecia? Todo publicano era visto como ladrão. E a Bíblia também fala de Mateus, que também escreve a respeito de Jesus e diz que ele era publicano. Trabalhava na alfândega de Cafarnaum. E aí você percebe que o Zaqueu vai falar uma coisa para Jesus, se em alguma coisa eu tenho defraudado, eu tenho roubado alguém, eu restituo 4 vezes mais. O cara, para falar isso, tem que ter muita certeza de quem ele é. Ele era chefe de publicanos, eu vou falar aqui, ele era chefe de ladrões sem ser ladrão. Aí as pessoas insistem em dizer que ele era ladrão, mas ninguém pode provar que ele era ladrão, porque na sua fala com Jesus ele diz: se em alguma coisa eu tenho roubado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Aí Jesus diz: este também é filho de Israel. Então, hoje veio salvação para essa casa, porque ele entendeu que o que ele possuía não era dele, mas o que ele tinha poderia partilhar com os pobres, e se ele houvesse defraudado alguém, ele restituiria 4 vezes mais. Mesmo porque todo pensamento do ladrão é mesquinho, é para ele só. É primeiro meu umbigo, primeiro farinha no meu prato primeiro e ponto final. Ele não quer compartilhar com ninguém. Então Zaqueu é a mostra de que ele fazia parte de um grupo, mas que aquele grupo não era o que o fazia. Ele sabia quem ele era, apesar de fazer o trabalho sujo para Roma. Uma outra coisa que não está na Bíblia, mas o povo fala muito, é que Moisés era gago, fanho. Imagina, né? Não tem como, irmão. Seria o lance da língua pesada, eles falam que é isso? É que eles chamam de glossolalia, né? É como o Moisés está dizendo assim: eu não sou eloquente, eu não sei falar. Apesar de Moisés ter sido criado na corte egípcia, a corte egípcia foi criada a matemática, a ciência, né, a medicina, a parte do direito está lá também. E aí você vai ver que o Moisés está dizendo assim: eu não sei como me comunicar. Ele ficou muito tempo fora daquela corte. Ele estava vivendo uma vida de camponês. Só que o pregador esses dias, num determinado evento, disse que Moisés era fanho, gago e velho. Foi que ele era velho, ele era mesmo. Agora, que ele era fanho,
gago ainda por cima, não, ser pesado de língua você não tem mais aquela idiomática, né? Mais rebuscada, não tem mais aquela convivência, e aí você tem um peso. É como o cara que chegou dos Estados Unidos, veio morar no Brasil, ele fala o português bem arrastado. Ele consegue falar o português. Só que tem hora que ele vai falar assim, de eu não tenho nada para falar, porque de eu mesmo, ele faz aquelas coisas, né? É por conta do não domínio do idioma. E aí Moisés está falando assim, ó, eu não sei como me comunicar. E Deus fala para ele, mas quem fez a boca? Abre a tua boca que eu encherei. Então as pessoas comumente falam que Moisés era, como disse o determinado pregador, fanho e gago. Imagina a dificuldade do cara. Ao mesmo tempo para poder comunicar as verdades de Deus. É complicado.